Estou começando mais uma live, vou aguardando aqui as primeiras pessoas chegando por aqui. A gente está entrando aqui ao vivo pelo Instagram, eu acho que já tem alguém chegando aqui. Gente, eu estou mudando aqui a visão porque eu estou conectando do celular, tá? Então, se eu estiver olhando para cima aqui é porque eu estou tentando acompanhar aqui o Instagram do celular e aqui pelo StreamYard para as outras plataformas, LinkedIn, YouTube e Facebook, tá? Então é por isso, tá? Bom, boa tarde, boa noite, né? Dependendo da onde você está. Se você está conectando aqui, ainda não me conhece, eu sou a Luciana Vieira, eu sou consultora de carreira, né? Fundadora aqui da Career Wizards. E nessa live de hoje, eu estou aqui para te contar, né, a história da nossa cliente Tati, que conseguiu aí o emprego ideal dela na primeira aplicação, né? Eu brinquei, né, com ela, falei que era como fazer um gol olímpico no primeiro dia de treino, né? Então a gente vai contar aí para você essa história hoje, né? Esperando aí que possa inspirar, né? Você que está aí com dificuldades, mas que tem aí esse objetivo, né? De conquistar trabalho na sua área de atuação aqui no Canadá. E a gente estava agora há pouco com alguns probleminhas técnicos aqui, mas eu vou ver se a Tati vai conseguir realmente entrar aqui com a gente. Vamos fazer o teste. Oi, Lu. Tá Oi, me ouvindo? Tati! Eu entrei pelo celular finalmente, porque estava dando problema com o computador. Tá certo. Então, ó, pessoal, só avisando para quem está entrando aqui do Instagram, a Tati não está conseguindo conectar, tá? Porque a gente está tendo que usar duas formas, né, de conexão, pelo celular e pelo computador. E a Tati não estava conseguindo entrar pelo computador. Então, ela só tem um device e por isso a gente está aqui, né, usando o StreamYard. Então, estamos pelo LinkedIn, pelo YouTube e pelo Facebook. E no Instagram, quem estiver me acompanhando só vai ver a minha pessoa. Ó, aqui, ó, de uniforme natalino. Né? Então, quem quiser, estiver entrando pelo Instagram, pode vir, só clicar no link da bio, se quiser ver a Tati, né? Clica no link da bio e pode ir ou pelo LinkedIn ou pelo YouTube, que você vai encontrar aí a gente aqui na tela, tá? Tá ótimo. Vamos ver, quem estiver chegando aqui, dá um oi pra gente, né? Fala da onde você tá vendo. E antes da gente começar a contar essa história maravilhosa, eu já quero te pedir para deixar um like aqui nesse vídeo, nessa live. Já manda essa live para quem você conhece, que precisa, né, de orientação de carreira, que está com dificuldades, porque a história da Tati, eu tenho certeza que muitas pessoas vão se identificar, né, com um ou outro aspecto da história dela, porque é a história de muitos imigrantes, né? Então já manda, me ajuda, né? Dá o like, deixa um comentário, porque assim você me ajuda a fazer esse conteúdo chegar para mais pessoas. E a gente precisa disso, né? Porque é a nossa missão aqui. Eu estou nessa missão de mudar, quero mudar a realidade, né, dos profissionais brasileiros aqui no Canadá. Chega de survival job, né? Não precisa passar por, né, dificuldades, perrengues desnecessários, né? Então, se você quiser me ajudar aí nessa missão, já deixa o like, manda para alguém que você conhece, né? Deixa o seu comentário que vai nos ajudar bastante. Bom, vamos lá. Sem mais delongas, né? A gente vai tentar falar a história de uma forma também concisa, né, Tati? A Tati teve uns imprevistos hoje, né? E a gente precisa fazer a live um pouquinho mais rápida. Mas, Tati, primeiro, muito, muito, muito obrigada pela tua presença. Estou muito feliz de ter você aqui, poder contar essa história aí para mais pessoas. Obrigada a você pelo convite. Que delícia poder conversar com você. Ai, É muito bom, ótimo. muito bom. Tati, só para a gente começar, então, só fala para a gente, assim, de uma forma geral, a tua área de atuação, Uhum. e aonde você está, onde você mora aqui no Canadá. Então, eu moro perto de Montreal.
Eu sou advogada no Brasil, formação, né? Advogada. Mas eu nunca trabalhei muito como advogada. Eu fui embora do Brasil muito bem depois que eu me formei. Então, eu trabalhei em outras áreas de finanças, eu trabalhei em comercial, eu trabalhei com importação, exportação. Então, enfim, eu tinha um background bem assim amplo, digamos. Não era, esse era um dos problemas que também o meu currículo apresentava quando a gente se encontrou com a Lu, foi que eu tinha assim, eu não era especialista em nada. E ela sempre falava, não, aqui as pessoas gostam de especialistas. E eu falava, meu Deus, como é que eu vou fazer para me posicionar como especialista de alguma coisa? Porque eu tinha realmente muitas experiências diferentes. Uhum. E foi o trabalho realmente com a equipe da Lu que deu certo. A gente conseguiu organizar esse currículo para que ele fosse visto de uma forma ou seja, um pouco mais homogêneo e mais interessante para o mercado daqui. Uhum. Foi bem colocado. Exatamente. Aí a gente já entra na minha próxima pergunta, né? Que era exatamente assim: quais eram os desafios que você estava encontrando antes, né? Esse era um dos grandes desafios, né? E aí a gente conseguiu conectar pontos, né? Ver assim os padrões, de tudo que você já fez, uma bagagem super ampla, como que a gente consegue ver um padrão, né? Exato. O que tem de comum aí entre essas áreas, e Exato. aí sim a gente consegue vender essa experiência de uma forma mais atrativa, né? Quando a gente se encontrou pela primeira vez, foi muito interessante, porque na minha cabeça eu tinha assim, eu preciso falar com ela, porque eu acho assim, vai ser um grande investimento eu entrar no programa dela. Eu queria muito. Só Uhum. que a primeira coisa que veio na minha cabeça preciso encontrar a Lu, porque eu preciso perguntar se o meu caso tem jeito. Essa era a minha impressão, entendeu? Que eu não ia ter nenhuma chance, que ia ser super complicado. E eu falo assim: olha, primeiro eu quero saber se ela acha que tem esperança, porque se não tiver esperança, eu nem vou entrar no programa, porque eu não vou investir para depois, ou seja, não dar nada certo e ela falar: olha, mas é que a situação não, ou seja, a sua situação era muito difícil. Sim. Entendeu? Então, essa era a minha impressão inicialmente. Eu acho que muita gente, às vezes, tem essa impressão também, que a sua situação é muito complicada e que não vai conseguir mesmo, então melhor nem tentar, porque, sabe, vai perder tempo e dinheiro, e não é assim. Pelo menos no meu caso, não foi, foi bem ao contrário. E aí, por isso que você começou vindo para uma consulta, né? Então, você Exatamente. veio pela consulta para a gente entender esse cenário, né? E Exato. ver aí o que tem de prospectos, o que tem de oportunidade e desafio, né, Tati? E uma das tuas, uma outra preocupação bem grande que você tinha é porque você estava fora, né? Primeiro, não tinha a experiência canadense, que a Claro, gente sabe. eu tinha, óbvio, eu tinha uma experiência, mas era um nível de projeto, não era uma experiência numa grande empresa, já num emprego totalmente contratada, formalmente tudo. Então, a minha experiência que eu tinha, eu achava que também não era tão relevante, que não ia. Então, quer dizer, a Lu que ela fez foi saber apresentar tanto o que eu já tinha feito no passado como o que eu estava fazendo, de uma forma que fosse interessante para o empregador, né? Que ele olhasse e falasse: olha aí, que legal esse trabalho que ela está fazendo. Quer dizer, era uma forma, tudo era forma de apresentar que a gente não tem esse conhecimento para fazer sozinho. Não, total, assim, não é uma coisa, intuitiva, em Não, primeiro lugar, não é, né, tipo, o caminho que a gente foi, né, foi assim, te deixou surpresa? Ou muito, muito, deixou, né? muito surpresa. E antes de acontecer tudo isso, quando a gente começou, eu falava, gente, eu até cheguei a brincar, falei, quanto tempo que isso pode durar? Porque será que vai demorar muito? Eu fiquei assim, sabe, na minha mente, ai, gente, se isso demorar muito, eu vou começar a desmotivar, sabe? A gente começa a botar um monte de coisa na cabeça, achando que não vai dar certo. Uhum.
E quando a gente começa a tentar realmente, porque eu acho que o negócio é você sair e se lançar. E aí você vê que não é bem assim, que você pinta um monstro muito maior do que ele é, na verdade. Exatamente, a gente faz isso o tempo todo, o tempo Exato. todo. Mas assim, ó, o monstro, ele pode até ser grande, porque a É, gente sabe que existem barreiras reais lá fora, né. exato. Mas o que a gente bate muito na tecla é: vamos pensar de forma estratégica, vamos agir de forma estratégica, assertiva, né, porque o que todo mundo faz não sabe direito que tipo de vaga é melhor, aonde se encaixa, como as coisas funcionam e sai atirando para todos os lados. E o que que acontece quando a pessoa faz isso? Tati, você passou por esse processo, você se preparou muito bem para o processo seletivo da empresa, Sim, sim. e você sabe que, exigiu, né, você falou para mim: "Não, nossa, essa semana eu não consegui Nem nem dormir. dormir", né, a ansiedade, o A esforço, preparação, sim, a né, preparação foi intensa. É, porque tem que ter intenso, preparação, eu pelo menos acredito muito nisso. Eu não acredito exato, nessa coisa de sorte, vou chegar lá e vou ver o que acontece, não. Eu não, acho que o trabalho que você faz, ele é proporcional ao resultado que você vai ter. é, Então, quanto mais você se prepara, mais chance você tem de conseguir o resultado, eu entendeu? preparo Sabe, todo o material que a Lu tem disponível pra gente, eu escutei, eu vi milhões de vezes, entendeu? Eu anotava, sabe? Então, assim, eu fiz o meu dever de casa. Eu acho que exato, isso também é importante. Eu acho que a pessoa que quiser, ela vai conseguir, mas ela tem que dar a sua parte, né? Fazer sua exato, parte. exatamente. Então não é gente sair atirando para todos os lados sem direção, porque isso é desgastante demais. Você não vai ter resultado, você vai se desgastar, e aí o que que acontece? Você acredita que não tem jeito, né? E não tem jeito. Aí você se desmotiva bastante. Se desmotiva e precisa trabalhar, vai para o survival job. Essa é a realidade de quantos por cento dos imigrantes? É, A grande maioria, exato. a grande maioria. Então, o que que a gente fez aqui? Direcionar para algo específico, que realmente faça sentido, que conecte as tuas experiências e que esteja alinhado, né, então a gente pesquisa muito para a gente entender quais as responsabilidades daquele cargo, quais os KPIs, né, como comunicar todas as palavras-chave, aquela coisa toda, né, no detalhe do detalhe. E aí, Tati, como que foi para você num primeiro momento, né, foi o cargo específico que a gente indicou foi meio que surpresa, né, não tinha pensado nisso, né, especificamente. Como que isso te deixou, né, porque é aquela coisa, agora você é especialista nisso, É claro. né, como que foi para você isso? Num primeiro momento, assim? Depois que eu consegui o cargo ou quando eu Depois que a estava. gente definiu o objetivo, Ah, claro, né? depois que a gente definiu o objetivo. Sim, para mim eu fiquei assim muito, ai, tá bom, vamos tentar isso então. Achei que fazia sentido. Eu estava super aberta, super. Não, realmente, quando a gente teve a primeira reunião assim para definir bem qual seria a área de atuação, eu estava super motivada, achei super interessante, eu estava super aberta, porque eu realmente eu queria muito, né? Queria muito. Eu acho que a gente tem que querer muito, primeiro. Eu acho que você não pode entrar nisso assim, metade. Você tem que entrar de cabeça, mergulhar mesmo. Você tem que querer muito. Uhum. Eu queria muito. Então, e eu achei que a forma com que você encontrou uma área que eu falei, gente, tem tudo a ver comigo. Tem tudo a ver comigo, mas eu jamais teria pensado nisso sozinha. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Teria procurado qualquer outra coisa. Inclusive, estava procurando outras coisas que eu via que não estava dando certo. E quando vocês encontraram o perfil, ah, não, esse a gente vai te desenhar especialista nisso, aí eu falei, nossa, foi uma coisa que demorou. Eu fiquei um pouco insegura. Eu fiquei um Uhum. pouco insegura. Inclusive, É antes das natural. entrevistas, eu fiquei super insegura, porque eu falei, gente, será que eu vou conseguir é, mostrar realmente que eu sou especialista nisso? Ou seja, linkar todos os meus exemplos que eu tenho na minha carreira com relação
para dar a sustentação que é necessário, eu fiquei muito insegura. Mas mas eu consegui, e também quando a gente fez a mock interview e tudo isso, eu recebi os feedbacks certinhos do que seria mais interessante, falar esse exemplo, tá, mas dessa forma. Então, a orientação foi perfeita, não teve como dar errado, entendeu? Não tinha como dar errado. Não tinha como dar Mas, errado. assim, ainda assim, né, a gente sabia que poderia ter desafios, né, Sim. porque não tinha experiência canadense, o que eu achei muito legal, by the way, Tati, uma preocupação que você tinha era de estar fora do mercado há 3 anos, mas você não estava completamente fora. Então isso foi muito legal, porque você tinha um projeto pessoal Exato. que acabou contando bastante, né. Não, com certeza. Não, primeiro eu tinha um break na minha carreira por causa da maternidade, que eu falei para ela desde o início, falei: "Nossa, Lu, eu fico muito preocupada, eu acho que vai ser muito difícil eu conseguir um trabalho", porque eu fiquei muito tempo, eu fiquei vários anos com os meus filhos, então eu não trabalhei. Quando eu cheguei aqui no Canadá, eu fui estudar, aí eu fiz o college, aí depois eu entrei nesse projeto que foi um projeto de importação e exportação que a gente trabalhou bastante tempo, até hoje eu estava nisso. Então, não sei, eles fizeram uma mágica no currículo, que inclusive, que sabe, que a forma como se Ó, apresentou exatamente, é o que eu falo, não, total, total, isso aí é com certeza é mágica, porque não pode ser outra coisa, eu jamais teria feito dessa forma. Fizeram uma mágica que escreveram sobre o break que eu tinha tido na carreira de uma forma tão sutil, tão elegante, tão interessante, que inclusive o entrevistador ele fez um comentário super agradável sobre isso. Ele falou: "Ah, que legal isso aí, eu achei ótimo, achei muito interessante". Aí eu falei: pois é, ele até quebrou quebrou o gelo. o gelo do negócio, porque eu até ri, a gente fez uns comentários engraçados. Então, enfim, eu falei: gente, eu não teria conseguido fazer isso sozinha, com certeza. Mas assim, como é que a gente pode esperar, né? Isso é que eu sempre fico batendo nessa tecla. Como é que você chega num outro país, uma outra cultura, uma outra língua, mercado de trabalho completa, dinâmicas, é totalmente diferente. Como é que você faz tudo isso sozinha, sem nunca ter sido treinado para isso, nunca ter estudado isso? É difícil. É muito É difícil. difícil. E aí o que eu ouço muito é quando os clientes chegam para a gente, eles acabaram de descobrir que a gente existe. Hoje É, mesmo, hoje de manhã eu estava numa consulta com uma pessoa que me achou pelo YouTube, e aí ela falou: "Nossa", eu fiquei assim: "Eu não acredito que existe essa empresa que faz isso, né, desse jeito", assim, foi uma coisa de Deus mesmo, foi sorte ter encontrado. Porque as pessoas não sabem, né, a maioria das pessoas nem sabem que existe, né, esse tipo de programa, esse tipo de suporte. E é por isso que eu peço para todo mundo, comenta, deixa o like, manda para alguém, porque as pessoas precisam e não sabem que existe, exato. E pode né. fazer diferença beça na vida da gente, né? As pessoas, muita diferença, faz É. muita diferença. E eu sempre falo aqui no canal também, Tati, eu faço o que eu faço por propósito, né, é uma coisa de alma mesmo. Então, é de verdade a minha missão querer mudar. Inclusive, hoje de manhã eu já passei por 2 consultas. E aí, a segunda consulta era uma cliente que ela está no programa nosso de inglês, e eu falei: "A gente vai fazer uma live com você", porque às vezes a gente desanima, né, porque o caminho é árduo, né, para nós empreendedores também. Mas Deus, eu faço o que eu faço por propósito, e Deus coloca pessoas e situações no meu caminho. E aí, Tati, veio você. Eu estava meio desanimada, aí veio o resultado da história da Tati. Eu falei: "Meu, tem que continuar". Aí, hoje de manhã, veio essa cliente e falou: "Mudou a minha vida", e tal. Ela me fez chorar na consulta. E ela sem saber, né, às vezes ali do momento de dificuldade que eu mesma estava passando, ela falou para mim, falando, né, dessa coisa de Deus e tal, e ela falou para mim assim: Luciana, continua". Então, sabe, é um propósito e eu sei que Deus coloca no meu caminho as pessoas, as situações que eu preciso,
para continuar, sabe, nessa caminhada, porque é necessário, porque faz a diferença na vida das pessoas, né. Então, deixem o seu like, mandem para as pessoas, porque a gente realmente faz de coração e a gente quer ver o resultado na vida das pessoas. Não, e sobre isso eu vou até agregar aqui que durante o processo todo o tempo, podia ser de noite, eu mandava uma mensagem para a Lu: "Olha, Lu, tá acontecendo isso", sabe, me mandaram esse e-mail, como é que eu respondo? E você sempre aí, nunca, ou seja, sempre interessada mesmo em ajudar, em estar lá perto, do nosso lado, assim, quase segurando a mão, né, levando a gente, só não faltava você ir lá na entrevista com a gente. Então, assim, não tem assessoria mais personalizada que essa, realmente não dá. Eu já vi muitos outros, eu cheguei inclusive a consultar outras pessoas, mas só se limitavam a fazer o currículo, a cover letter e no máximo a mock interview, mas não te dava esse suporte de te ajudar a se posicionar e te ajudar no processo todo. Então, eu acho que isso é o valor agregado seu, que faz toda a diferença e que, sério, eu recomendo a qualquer pessoa que realmente esteja interessada em buscar um melhor trabalho. Eu sempre falo que, assim, as outras empresas, outros profissionais, eles vendem isso, né? Eles vendem o currículo, eles vendem a cover letter, eles vendem a mock interview, mas a gente não quer vender isso, não é isso que a gente vende. A gente vende o suporte, é a transformação, é o resultado. A gente entende que são vários elementos e é no detalhe que faz a diferença, sabe? E é o conjunto e são os detalhes. E se você não estiver ali lado a lado com o cliente, fica difícil você trabalhar nesse nível de profundidade, né? Então, que é o que vai te gerar, né, ótimos resultados de fato. Mas, enfim, Tati, o que eu acho que fez muita diferença para você também, né, que também proporcionou esse resultado, que é uma coisa que às vezes a maioria das pessoas subestima, é a tua personalidade, as tuas soft skills. A Uhum, gente sempre fala, né, isso aqui é soft skills, mas eu vejo que as pessoas às vezes têm uma visão muito, como é que restrita de soft skills, né. uhum, Skills é o conjunto de quem você é, claro. né. E você, eu te falei desde o começo, né, isso te ajudou demais, porque você tem uma personalidade que encanta, né, e eu tinha Obrigada. certeza que isso ia acontecer, né, que eles iam, né, se for uma empresa que sabe identificar talento e potencial e soft skills, eles vão ver isso, né, e isso te ajudou, né, isso te ajudou bastante. O que que você acha, como que você acha que fez a diferença isso no na entrevista, por exemplo? Eu não sei, né, eu acho assim, primeiro, claro, a comunicação é muito importante, né, você saber se comunicar, você saber se expressar, você saber, mesmo que seja nervosa, porque eu fiquei bem nervosa nas entrevistas, não estava, assim, tranquila que nem eu tô agora. Eu estava nervosa, realmente. Mas ainda mais que a gente tem que falar em outra língua diferente, né, a gente poder falar português é tão bom, é tão fácil, agora quando a gente tem que falar inglês ou francês, no meu caso eu tive que falar as 2 línguas, então não é tão fácil. Mesmo que a gente saiba, na hora a gente bloqueia porque, né. Mas, assim, quando você começa a conversar com as pessoas, vai saindo, vai fluindo, e aí você começa a contar o que você tem, tudo. Tudo é um pouco de experiência, sabe? Quanto mais a pessoa tem experiência, maturidade, tudo isso, ajuda, entendeu? A personalidade é uma coisa, mas eu acho que, a experiência da pessoa, sabe, se a pessoa já tem uma certa maturidade, Uhum. sabe, transparência, e depois eles acabam vendo isso, sabe? A É, própria diretora, né, ela te fez essa pergunta, né, ela te perguntou: "Tá, eu sei que você tem essa experiência aqui, essa formação aqui, mas me fala de você, quem é você como é, pessoa?". essa pergunta me surpreendeu bastante, vou te dizer sinceramente, porque eu não esperava e não tinha me preparado para isso.
Então tive que ser bem espontânea mesmo, entendeu? Depois eu até fiquei pensando: "Gente, será que eu falei alguma coisa errada?". Acho que não, né. Mas realmente, que te perguntem, assim, quem você é, porque você ali está se posicionando como uma profissional, então você não está ali Uhum. para falar da sua vida Claro. pessoal e nem nada. Aham. Não pode Então que te cair nesse nessa nesse erro. armadilha. Mas como ela falou: "Olha, você eu queria saber", entendeu? Então eu falei, mas assim, tentei mostrar coisas positivas, falar de mim, assim, mas sempre com aqueles guidelines que a gente tem do que a gente deve ou não deve falar, Uhum. entendeu? Então, Profissionalismo, né? com profissionalismo e tudo isso, mas enfim, a questão da personalidade ajuda muito, Uhum. mas, a comunicação eu acho que é muito importante. Você saber se comunicar, você saber falar, você saber se expressar, você saber concluir. Agora tudo isso se treina também, né. A gente pode Exato. até, já ter uma tem pessoas que têm mais facilidade que outras de se Uhum. comunicar, tem gente que é mais, tímida ou que não sabe ou é mais sucinta nas palavras. Mas acho que você no seu curso, você ensina muito bem isso, entendeu? Como a gente deve, expressar, responder as perguntas, por exemplo, colocar os exemplos, como você deve começar, terminar, como você tem que concluir, né? Como você tem que desenvolver, dando sempre exemplo. Então, assim, você treinar aquilo tudo, não tem como você dar errado É na hora. treino, é treino. É treino, então, exatamente. Então, até isso você consegue. Claramente que a soft skills sim, depende muito da pessoa, mas você consegue treinar bastante para Sim, pra com poder. certeza, com Uhum. certeza. Né, é aquela coisa, você pode ser um profissional aqui, né, a tua comunicação está aqui, você não está conseguindo, mostrar os teus pontos fortes, as tuas competências, você vai ser percebido aqui. É de Exato, acordo com a tua comunicação, né. É exato. bem isso. Mas o bom é que é treinável e pode ser feito com rapidez, né, não precisa ficar ali um ano, né, Não, para aprender. Não, é treino, ali é foco, e porque dá para prever, né, Tati, eu falo muito isso lá no é, conteúdo da plataforma. é. É sabe, é como você se preparar para o IELTS, para uma prova. Sim, vai ter temas diferentes e tal, mas é dentro, se você conhece bem os critérios de avaliação, e você se adequa àqueles critérios, entendeu, você vai se dar bem na prova. Não, e ainda por cima que você coloca na sua plataforma, tem tantos e tantos e tantas e tantas opções de pergunta que eu quando eu olhei, eu falei: "Gente, não é possível que essas pessoas vão me perguntar tudo isso", porque eu já falei: "Gente, é coisa demais". Então é tão abrangente, É, se a pessoa é. conseguir preparar para tudo aquilo, não tem como sair uma pergunta muito diferente. Muito diferente, Não, não. não vai. E tem como prever, né. Uma vez um cliente foi para uma mock, não, a gente fez a mock para uma vaga que ele ia entrevistar, né. Aí a gente fez, ele entrevistou, depois ele me ligou para contar como foi, ele falou assim: "Luciana, tu é algum tipo de bruxa, por acaso?" Tá, Eu falei assim: "Nossa, já me chamaram de tudo, agora bruxa?" é a primeira vez. Porque falaram assim, eles perguntaram, assim, quase todas as perguntas que a gente treinou, eles fizeram. E aí eu falei: "Não, é que não é difícil de prever, Não são não é difícil, é você saber fazer a leitura, né, da job description, então dá para prever muito bem e aí se preparar para aquilo, sabe". exato. Que mais? Aí, Tati, então assim, primeiro a gente fez o posicionamento de mercado, elaboramos os materiais e aí você aplicou, né. Eu teve esse para essa vaga que deu certo. Teve uma coisa dessa vaga que foi muito legal, porque que foi a questão lá deles te mandarem um e-mail, né. Então antes de agendarem a entrevista com você, te mandaram um e-mail perguntando qual que era a tua pretensão salarial. Exato. Porque eles tinham visto pelo seu currículo que você tinha muita experiência, então eles queriam garantir que você estaria dentro do budget. Exato, exato, isso aí. Isso foi muito legal, porque é uma demonstração de que eu brinco, eu falo assim, o seu currículo, se você quer atrair boas posições, com bons salários,
o seu currículo tem que te fazer parecer cara. You É, gotta look expensive, entendeu? é, A roupagem. You gotta look expensive. Eu falo isso, brinco com isso, né? E aí aconteceu exatamente isso, né? Nessa situação, eles mandaram um e-mail perguntando e falando, explicando por quê, né? Porque a gente viu pelo seu currículo que você tem muita experiência e a gente quer garantir que está dentro do nosso budget. é. Qual é a sua E aí, expectativa salarial finalmente? Qual a sua expectativa salarial? Eu falei, olha, não sei, vai depender de muitas coisas. A gente, como a Luciana sempre ensina a gente a não dar um número de cara, então eu falei, olha, depende de muitos fatores, eu posso negociar, eu estou aberta a isso e tudo. Mas aí depois já responderam realmente falando que eu entendo essa questão do salário é um pouco complicada, sensível, né, de conversar, mas a gente queria realmente, para poder continuar com você no processo, saber se você vai estar dentro da nossa expectativa, que a gente não pode passar de tal número. Então eles falaram, inclusive me deram o número. Então para mim foi aham, muito mais fácil depois, porque isso. a Luciana É, falou assim. Então, porque se eu tivesse dado um número de cara, eu teria perdido com certeza, porque eu nem teria colocado esse número, eu teria colocado menos. uhum, E quando eu comecei com a Luciana, eu tinha uma expectativa bem inferior, porque justamente achava que eu não estava dentro de um, não, como não tinha as qualificações para conseguir o que eu queria, entendeu? Um pouco mais do que algo isso, mais. Uhum. algo mais. Então, eles até colocaram, e eu falei, ainda bem que eu não coloquei nada, foi que até te escrevi, ainda bem que eu não escrevi nada, porque foi a melhor estratégia, porque depois eles me deram o número e aí com isso foi muito fácil. Eu falei, não, tudo bem, isso aí tá ótimo para mim, então tá ótimo. Eles já te deram, né, Tati, nessa conversa, o máximo do range. Olha, a gente consegue chegar no número tal, Eu né? só isso. E já ficou bem acima da expectativa, né? Então, o que aconteceu foi que você daí passou pelo processo, fez tudo direitinho, se deu muito bem. No final, eles já fizeram a proposta com o máximo do range. Então, quer dizer, você não precisou nem negociar. Não precisei negociar nada, porque eu já tinha me perguntado isso de novo. Acho que depois da segunda entrevista, ele já me perguntou de novo isso, se esse era se a minha expectativa era, qual era a minha expectativa. Eu falei, então, é essa que você colocou, o seu budget para mim tá ótimo. Então, quando eles foram fazer, quando já tinha terminado as duas entrevistas, que já tinham gostado de mim mesmo, eles já tinham gostado do meu perfil, já queriam fechar comigo. Eles já falaram, olha, a gente já vai conseguir fechar no número que a gente tinha falado. Então, para mim foi ótimo, porque eu não tive que negociar mais nada, né? É... é uma história maravilhosa, né? Perfeita do início ao fim, né? A gente sair de um lugar onde a gente está, eu acho que eu não consigo um salário maior do que isso, não sei quanto tempo isso vai levar, não sei se vai dar certo, não sei qual vaga eu devo buscar. Em tudo isso levou 6 semanas. Foi muito 6 rápido. semanas do início até a É, job offer assinada, 6 é, semanas. Foi muito, muito rápido, é verdade. né. Então, assim, Tati, eu acho que é uma história maravilhosa que vem aí para mostrar para as pessoas, né. Eu vejo muito isso, muitos brasileiros super qualificados, mas que por problemas de posicionamento de mercado, por problemas de comunicação, por não usar essas técnicas de marketing pessoal, acabam perdendo muito dinheiro. Mas não é só sobre dinheiro, né, é sobre o avanço da carreira, né, o desenvolvimento da carreira. Quanto mais tempo você fica fora da área, mais pesa, né, mais vai criando gap ao longo do tempo. Pessoal, não acreditem, eu vejo muito isso, Tati. Ah, não, eu vou pegar qualquer coisa aqui para começar e com o tempo eu chego aonde eu quero. Só que, gente, não é o tempo que vai Não, fazer isso acontecer. não é não. É o seu esforço, sabe, é o seu esforço estratégico, assertivo, é isso que faz as coisas acontecerem. Não é o tempo, né, não Não, é o tempo aparece, cai do céu, as não, coisas se acontecem, não. conhece a Luciana, eu até perdoo você de estar fazendo essa estratégia. Agora, se você está aqui, está ouvindo ela, por favor, não perca seu tempo, porque você vai perder tempo. Se você vai ficar batendo cabeça,
por aí se você já sabe o que fazer, o que vai dar certo? Porque isso vai dar certo, entendeu? É muito, ou seja, a probabilidade é muito alta de que dê certo, entendeu? No início eu também fiquei com dúvida, eu também fiquei assim, meu marido falou, você tem certeza? Mas ela garante que você vai conseguir o trabalho? Eu falei, não tem como garantir, eu falei para ele, ela não tem como garantir. Ela falou para mim que não tem como garantir. Ela falou, mas como que você vai investir? Não vai garantir, não tem garantia nenhuma. Eu falei, olha, mas é uma aposta, é um risco que eu vou ter que correr. E graças a Deus deu certo. Então, assim, eu acho que não perca tempo. Se a pessoa já te conhece, porque se eu tivesse te conhecido há uns 2, 3 anos atrás, eu já teria feito muito tempo. A gente Daí imagina ao longo do tempo a diferença que faz, né? Porque quando a gente fala assim, não é só sobre dinheiro, não é só de salário, né? Mas é o salário que vai garantir que você tenha mais qualidade de vida, que você tenha paz de espírito, segurança financeira, que você possa ir de férias, sair de férias uma vez por ano, quem sabe viajar, ir para o Brasil ou para algum outro lugar, né? Então, o dinheiro, o salário, né? Ele proporciona tudo isso, né? Saúde financeira emocional, né? A gente sabe se as finanças vão ruim, vão de mal a pior, né? Se as finanças estão ruins, não é o fator número 1 de separação, de divórcio? com certeza. É, né? Então, quer dizer, afeta relacionamento em casa, afeta a vida como um todo, né? É um pilar aí importante, né? E o da carreira também, é você poder fazer o que você gosta, não sei vocês, mas eu lá no comecinho da minha carreira, odiava o emprego que eu tinha. E era uma tortura ir para o meu emprego. Lá quando eu tinha, sabe, 17, 18 anos, era uma tortura. E eu acho que esse é um dos piores sentimentos que tem. Então, o que eu puder fazer para que outras pessoas não precisem viver isso, né? E aí eu tenho aí as experiências, né? E a expertise para isso. Então, pronto, estou aqui para isso, porque se a gente não cuidar da nossa carreira, se a gente não fizer o que precisa ser feito direitinho, de forma estratégica, a gente fica à mercê do mundo, né? E aí a gente começa, não, porque eu não tenho experiência canadense, porque não sei o quê, porque os empregadores canadenses são assim, assim, assado. Não, porque imigrante tem que começar do zero mesmo. Não é nada disso, não é nada disso, né? E a Tati está aqui para mostrar que não é nada disso. É verdade, não é nada disso. Eu acho que eles estão atrás de pessoas Uhum, qualificadas. uhum, Então é só uma questão de você unir o uhum, útil ao agradável, você mostrar a sua qualificação uhum, da melhor forma possível, e aí eles estão interessados. Aqui no Canadá tem muita oportunidade, o uhum, mercado está precisando de gente mesmo, e a questão é só ter visibilidade, mas o seu currículo, às vezes, ele não é visível. Esse é o problema. uhum, Então, se você mostrar ele, se apresentar ele da forma correta, uhum, com certeza tem chance de ser chamado. Eu fiquei surpreendida de ter sido chamado, porque eu já tinha mandado o currículo antes de eu ter encontrado a Lu, mas nunca tinha tido resposta. Não mandei muitos, mas, porque eu tinha um bebê pequeno, mas depois que ele começou a ir para a creche e tudo, eu falei, não, eu tenho que começar. Mas sozinha eu tentei mandar da minha forma, não tive nenhuma resposta. E depois, quando eu finalmente consegui os materiais que a Lu me entregou, eu falei, agora sim. Eu comecei a tentar aplicar as estratégias, mas eu já vi esse trabalho que tinha me interessado. Eu falei, não, eu vou mandar. Eu vou mandar, assim, não vou ficar demorando, não. Porque ela falava, olha, se você gostar de alguma coisa, você manda rápido. uhum. Mandei, e não deu tempo nem de aplicar as outras estratégias que ela tinha ensinado, porque eles já começaram a me chamar e já tinha entrevista, eu tinha que me preparar, e aí eu falei, não, deixa tudo para lá, vou me dedicar a isso, A entrevista. até ver se vai dar certo, se não, aí depois eu aplicarei as outras estratégias para buscar outras alternativas, mas não deu tempo. Uhum. Eu até acho que foi um desperdício, tinha muito material interessante lá e eu não consegui aplicar, nem a minha. Fica para uma próxima. Espero que não tenha a próxima, porque realmente eu estou muito satisfeita e quero ficar aí. Quero que o trabalho seja para muito tempo.
Legal. E para quem estiver pensando assim: "Ah, mas essa é uma história isolada, né, primeira aplicação". Não, a gente acabou agora recentemente, teve um outro cliente também. Ah, é? Eu não consegui, é muito difícil trazer cliente para fazer live, né. A Tati conseguiu negociar 2 semanas, né, para começar, e aí a gente falou: "Então já vamos fazer já, porque senão depois já não dá mais tempo". Exato. Mas é muito difícil, porque, por exemplo, se outro cliente recente agora também conseguiu na primeira aplicação, Ah, posição de project manager, e não deu nem tempo, porque assinou num dia e no outro dia já começou a trabalhar, né. Então, às vezes não dá tempo, às vezes, né, os clientes são mais reservados, não gostam de se expor muito, então a gente procura também respeitar isso, mas é algo, já tive outros clientes também que conseguiram na primeira aplicação, mas é claro que tudo isso depende de vários fatores, depende do preparo, né, depende da estratégia, mas também depende do mercado, né. Então não dá para dizer que, assim, vai ser assim para todo mundo, não, cada pessoa, uma pessoa única e vai depender da estratégia, do próprio esforço de cada um, né, e de fatores, né, do mercado também. Mas, ó, hoje já recebi outra cliente falando: "Ai, apliquei e já fui chamada para entrevista e tal", então tô tá outras notícias. Tá, o negócio tá caminhando, bem rápido, né, então acho que é um bom momento agora, isso até é algo importante que eu quero mencionar. Muitas pessoas chega agora essa época do ano e novembro, né, "Ai, agora vai vir dezembro, vai vir final do ano, daí não vão contratar", não, Mentira, isso não é verdade não. não pensem assim, tá, não reduzam a velocidade das coisas, porque o final do ano tá chegando, tá, porque as dinâmicas elas são diferentes dependendo da indústria, tem indústria que está contratando que precisa muito contratar agora. Não estou falando só de retail ou de hospitality, não. Mas, por exemplo, tem empresas que precisam ainda usar o budget deste ano, então preferem contratar agora antes do ano encerrar para usar o budget deste ano, tá. Então não parem, porque as empresas continuam contratando. Agora, se você quer começar depois do Natal, você já tem que se preparar agora, né. Isso, o preparo ele leva algumas semanas, então não pare, use esse tempo agora para chegar no comecinho de janeiro e você já sair na frente de todo mundo, porque você vai estar preparado para usar o budget novo das empresas do ano que vem, né, porque elas vão começar o ano, obviamente, já contratando também. Então, assim, gente, tudo depende das ações de vocês, né, o resultado. A gente precisa entender o que que tem de ponto forte, se tem algum gap, então, por exemplo, às vezes a pessoa se preocupa com a língua, né, com o inglês, com a comunicação, como a gente falou, isso é treinável, tá? Inclusive, a gente, tá abrindo agora, tá, as inscrições já estão abertas do nosso programa de inglês, para quem tem um pouquinho de dificuldade, né, com o inglês, vem, é um programa de 3 meses, um programa intensivo, estamos abrindo de novo as inscrições, as aulas começam em janeiro, mas eu vou encerrar as inscrições agora em dezembro, tá. A gente já tem resultado da primeira turma, já tem resultado. Hoje mesmo estava na consulta com uma cliente e ela falou para mim: "Luciana, antes eu não conseguia nenhuma entrevista, o inglês básico, né, então tinha dificuldades, agora já está em processo de contratação, foi para uma entrevista pessoal, ela falou: "Consegui me comunicar bem, comuniquei tudo", e, assim, ele super elogiou o professor, que é um professor canadense, né, então tá super feliz, e a gente tá abrindo agora, então para quem quiser, é só me mandar um direct, tá, que eu mando o link lá para você conhecer tudo sobre este programa, então não deixe essa coisa: "Ah, o meu inglês não é bom o suficiente", não deixa isso te parar, tá, porque é questão realmente de treinar. Quem precisa de ajuda para conseguir entrevista também, aí é o nosso programa de carreira, que é o programa que a Tati fez, né, e a Tati, o que te ajudou muito também foi a comunicação, né. A Tati fala 4 línguas: É, isso português, espanhol, inglês e francês, né. Então isso também é tá bem importante.
E no Canadá é ideal, realmente. Se você puder falar inglês e francês, então ajuda É muito um de grande diferencial, né. mesmo, É. muito. Bom, Tati, só para a gente finalizar aqui então, ó, o Gesiel está passando por aqui dizendo boa noite, obrigada pela presença. Tati, para a gente encerrar então, o que você tem mais alguma dica, mais alguma recomendação que você dá para quem estiver assistindo? Ai, gente, primeiro eu acho assim, você tem que confiar em você mesmo, entendeu? Eu acho que a autoconfiança é muito importante. Eu sei que quando as coisas a gente às vezes não dão certo, a gente fica muito, começa a perder isso. A primeira coisa que a gente perde é a autoconfiança, entendeu? A gente começa a desanimar, achar que não vai conseguir. A gente olha esse mundão assim, tipo, esses sites de emprego, a gente olha e a gente fica assim overwhelmed, que é o que a gente sabe, a gente acha, cara, eu não vou conseguir lidar com tanta coisa, é muita exigência. Você olha a job description e você fica estressado só de ver, porque tanta exigência, às vezes tantos requisitos. Mas assim, você tem que manter a sua autoconfiança. Se você fizer um bom trabalho, você conseguir como criar uma estratégia legal com a equipe, de como você vai se vender, porque é uma questão de marketing pessoal mesmo, impressionante, não é como antigamente, né? Antigamente era diferente, hoje em dia é assim. É uma questão de marketing pessoal, então você saber se vender bem, se colocar, criar uma estratégia, confiar naquilo e seguir, sabe? Não se deixar distrair por outras, sabe, atrativos, entendeu? Porque às vezes vão aparecer outras coisas para te tirar. Até eu ficava assim, gente, ai, mas olha esse outro trabalho aqui, não tem nada a ver com a minha estratégia, mas quem sabe se eu vou aplicar. Então, assim, você começa a se distrair, tenta focar naquilo, manter a estratégia, a autoconfiança, mesmo nos dias mais difíceis, onde às vezes porque pode você ter algumas rejeições, e confiar no trabalho que está sendo feito, porque o trabalho é profissional, é sério, então a probabilidade de dar certo é muito alta, pode às vezes demorar um pouco, às vezes você vai conseguir na primeira, às vezes não vai conseguir na primeira, mas isso não significa que você não vai conseguir. É só você manter a sua autoestima, confiar em você e continuar o trabalho, persistir que eventualmente você vai marcar o seu gol, com certeza você vai conseguir ser chamado e você, se estiver bem preparado, não vai ter erro. Exatamente. Essa coisa da autoconfiança, Tati, que você falou, é aí esse é o core, muitas vezes quando a gente porque a gente está num outro país, é outra língua, a gente vê, como você falou, aquele monte de requisitos, a gente acha que todo mundo é melhor do que a gente, Exato, né. exato. A gente está na nossa zona de desconforto, né, ali, na zona de desconforto. Então e isso nos deixa também, muito vulneráveis a coisas externas, más influências, às vezes, conselhos ruins, coisas que coisas negativas que as pessoas estão falando, a gente absorve, né. Então, isso é uma das coisas que às vezes eu vejo no pessoal que, por exemplo, está no survival job, né, e tá dando esse passo para tentar sair, né, dali, mas todo dia fica ouvindo do ambiente das pessoas em volta, que estão lá, ancorados lá, que não dá, que sabe? Então, quando a gente falta essa sensação essa coisa da autoconfiança, a gente fica vulnerável. E aí a gente desmotiva, e aí a gente se, desfoca, né, a gente se distrai, acontece 1 milhão de coisas que É, afastam do objetivo. Então, realmente, extremamente importante, né. E é natural do ser humano, né, a gente, o viés da negatividade, né, a gente olhar para o que falta muito mais do que aquilo que a gente tem, né, de bom mesmo para oferecer. Então, aqui na consultoria, a gente procura equilibrar as coisas, a gente vai identificar e vender o que você tem, e às vezes a gente vai achar coisa que nem você sabia que tinha. é verdade. E a gente também vai identificar gaps que podem ser barreiras, e aí também te ajudar a identificar se tem alguma ação, algum plano que você precisa fazer para contornar isso, né. Então não é aquela coisa, assim, de ignorar, às vezes, o que falta, não. Isso aqui pode vir a ser uma questão, como é que a gente lida com isso, né. De uma forma, assim, realista, pé no chão,
né? Não é aquela coisa de, né, expectativas surreais, não. Não. Realista, pé no chão, né? É assim que a gente faz as coisas acontecerem. Eu acho, Tati, que é isso, né? A gente falou um pouquinho do antes, do durante, né? E do depois. Você agora vai começar a ir trabalhar semana que vem? Daqui a 2 semanas eu vou começar a trabalhar já. Eu estou terminando o meu projeto que eu estava e organizando a vida, né, para poder começar essa nova etapa. Nova etapa. Bom, Tati, obrigada, viu, por estar aqui. Sei que você teve, né, algumas questões técnicas, tem o teu filhinho, né, aí contigo, mas, ó, super agradecemos de verdade e desejamos todo o sucesso do mundo para você e depois, por favor, nos conta como tá lá no emprego novo. Ah, tá bom. Obrigada. Tá Obrigada você bom? pela oportunidade. Adorei estar aí, conversar, bater um papo, contar minha história. Espero que tenha inspirado outras pessoas, motivado outras mais, para que procurem você, que saiam da sua zona aí de desconforto e comecem a trilhar o caminho do sucesso, porque Isso é aí, inevitável. inevitável. É isso mesmo. Obrigada, Tati. Um Tchau, beijo. querida. Um beijo grande Beijo, para tudo de bom você, para tudo de você. bom. Beijo para todo mundo que está assistindo e que ainda vai assistir, né? Depois vai ficar aqui a gravação para vocês, tá? E qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente, deixa aqui nos comentários, tá? E a gente vai se falando aí. Provavelmente semana que vem teremos mais uma live bem legal, tá? É um outro tema super interessante, com novidades vindo por aí, tá bom? Então fiquem atentos. Um beijo, até a próxima. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.